Estou aqui ao lado de Clarissa Maia, que é doutora em Direito Constitucional, que vai nos ajudar a entender um pouco mais esse processo, um assunto que o povo quer saber. O povo quer saber. Oferecimento Grupo Educacional SEV. Ensino de verdade. Resultados para a vida. Doutora Clarissa Maia, doutora em Direito Constitucional, nos explica a partir de agora exatamente como é esse processo que envolve o presidente Michel Temer. Doutora Clarissa, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Bom, nós temos aqui algumas informações que são importantes para esse processo. Aqui seria os números que são necessários para a votação, para que haja ou não admissibilidade. A Câmara dos Deputados possui hoje 513 parlamentares, que é a composição aí da Câmara dos Deputados. Isso. E aí vem, quantos votos são necessários para que haja essa aprovação, a admissibilidade desse processo, doutora? Vamos ver aí as informações que vão aparecer na nossa tela. Olha, o quórum mínimo para a votação são 342 deputados. Por que esse número foi estabelecido? 342 deputados são 2/3 da quantidade total. São 513 deputados e aí existe um quórum especial que é para iniciar a votação, que é de 342 deputados. Então, essa sessão, para que ela se inicie, né, ela precisa desses 342 deputados, que representam 2/3 da Câmara dos Deputados. Todas as sessões da Câmara precisam desses parlamentares ou somente essa de admissibilidade de processo contra o presidente da República? Não são todas. Existem sessões em que basta a maioria simples dos parlamentares, mas essa especificamente, sim, exige a maioria qualificada de 2/3. Isso para começar os debates. Para começar. Né, para se iniciar a sessão. Porque caso esse quórum de 342 deputados não seja atingido, a sessão nem se inicia, né? A votação vai para um outro dia, que era o que estavam discutindo. Alguns parlamentares estavam querendo trabalhar com a ausência, né? Para que não houvesse a votação hoje e, com isso, enfraquecesse um pouco mais o governo. Seria uma estratégia da oposição, evitar que os parlamentares comparecessem para que esse processo se arrastasse mais. Sim. Um desgaste político e da imagem do presidente. Sim, mas ao que parece, esse quórum já foi atingido. Então, a sessão vai ocorrer, sim, agora à tarde e vamos ter a votação sobre o relatório em que se analisa a denúncia contra o presidente Temer. Vamos à próxima informação aqui a respeito deste processo, desta sessão especial que analisa a admissibilidade ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer. Para rejeitar a denúncia são necessários 172 votos. Esses 172 votos é o número que, nesse momento, 172 é o número que está sendo perseguido pela situação, doutora. Sim. E eles contam também com a vantagem dos ausentes. Então, os ausentes ou os que se omitam, né, que anulem os seus votos, enfim, eles vão favorecer esses 172 votos. Então deixa eu ver se eu entendi. Se algum parlamentar disser, olha, eu não vou votar, não tenho opinião, ou se ele não comparecer, quem ganha pontos é o governo. É o governo. Soma para esses 172. Sim, porque o quórum que é estabelecido para essa votação é o quórum de 342 votos a favor do juízo de admissibilidade. Entendi. Ou seja, a favor do recebimento da denúncia. Entendi. Então, a oposição é que tem que trabalhar para construir 342 votos. Os votos de abstenção, eles vão favorecer o governo. Porque cada silêncio acaba, na prática, sendo contado como um não à admissibilidade do processo contra Temer. Exato. Nesse caso, quem cala vai consentir. Vai consentir. Isso. Então, conta como os 172 votos que são necessários pelo governo. Vamos à próxima informação, porque existem muitas informações em torno desse processo de admissibilidade de denúncia contra Michel Temer. Aqui é uma projeção da imprensa especializada em relação a admissibilidade, ou seja, aqueles deputados que querem que o processo contra Temer continue. A Folha de São Paulo está dizendo que atualmente 192 parlamentares votam pela admissibilidade, ou seja, vão responder não.
lá no Isso. plenário. Ou seja, dizer não para o relatório de Paulo Abiakel, 192. E uma outra projeção do Estado de São Paulo, que é a informação de que aproximadamente... Pois não, Marina? 190 votos, Estado de São Paulo, Estadão, jornal Estadão. Sim. 190 votos seriam os parlamentares que estão querendo que o processo contra Temer continue. Doutora, se o processo parar, o que é que acontece? Se o governo vencer, o que acontece? Se o governo vencer, essa ação penal, ela vai ficar suspensa, né? Enquanto o presidente estiver no exercício do seu mandato, ele não vai responder criminalmente por esse crime o qual ele está sendo imputado, que no caso é corrupção passiva. Então, isso até o fim do mandato dele, ele não responde a nenhuma espécie de processo. A prescrição desse crime, inclusive, também vai ficar suspensa. Tão logo ele termine o mandato, ou seja, tão logo ele deixa de ser presidente, aí ele vai responder penalmente, judicialmente, como qualquer cidadão comum. Mas enquanto ele estiver no exercício do mandato, para que ele seja processado, é importante que se diga que isso ainda é o processo. Não é uma condenação. Não é uma condenação. Na verdade, a denúncia, o que trata é o recebimento da denúncia. Ou seja, pede-se autorização para que haja o início do processo. Uhum. Então, o Temer, ele ainda sequer foi processado. Só será processado depois que sair da presidência, se ele obtiver essa vitória hoje no Congresso. Isso, se ele obtiver essa vitória hoje. Se o cenário for o contrário, ou seja, se for positivo o exame de admissibilidade para o recebimento da denúncia, ou seja, se 342 deputados votarem não, né? Contra o relatório? Contra o relatório, porque o relatório da CCJ foi pelo arquivamento da denúncia. Então, se 342 deputados se oporem a isso, aí essa autorização vai para o Supremo Tribunal Federal, para o relator, que é o ministro Fachin. O ministro Fachin faz um relatório e encaminha para o plenário do STF. E para que a denúncia seja aceita e se inicie a ação penal no STF, ainda é necessário também a aprovação, ou seja, o recebimento da maioria dos ministros do STF. Então, é importante que se destaque isso. Mesmo que esteja aprovado aqui o exame de admissibilidade, ainda assim vai existir uma outra votação, porque quem decide pelo acolhimento ou não dessa ação penal vai ser o pleno do STF e não só o relator. Conta com 11 ministros, sim. Então a maioria de 6 votos recebe. E como se trata de poderes diferentes, né? Essa votação, esse exame de admissibilidade da Câmara dos Deputados não gera qualquer constrangimento para o STF. Ou seja, poderia existir, teoricamente, a aprovação do exame de admissibilidade na Câmara dos Deputados, mas ainda reprovação assim, no STF. Os ministros do STF, a maioria dos ministros, não votar pelo acolhimento dessa ação penal. Até porque esse aqui admite um viés político, no STF não. Esse processo, Joelson, ele é bem interessante, já foi dito aqui, pela primeira vez no Brasil nós estamos vivenciando um processo igual a esse, porque nós já tivemos experiências com impeachment. Impeachment é um processo político, essencialmente político com viés jurídico, né? Até uma criação brasileira, a juridicidade do impeachment, porque ele visualizado na sua raiz norte-americana, ele é só político. Somente político. Já que no Brasil ele tem um viés político e jurídico, porque existe uma lei, existe um rito que o regula. Então, mas é um processo misto, digamos, híbrido, jurídico-político. Já esse que o que a gente está examinando agora, né, no qual vai ter o exame de admissibilidade essa tarde, ele é um processo essencialmente jurídico. Sim. O Temer, ele vai responder, ele possivelmente ou não, né, a partir do resultado dessa sessão, ele vai responder por um crime comum. Então, é um processo jurídico que tramita no STF de forma jurídica. Porém, por se tratar da principal autoridade pública, né, a principal autoridade do país, que no caso é o presidente da República, a Constituição estabelece que
Antes de existir esse processo jurídico, vai existir também esse exame de admissibilidade que é só político. Tá certo. Aqui o exame é só político. É somente político. Doutora Clarissa Maia, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigada, prazer. Obrigado pela participação. Muito obrigado por nos ajudar a entender mais esse processo que envolve o presidente Michel Temer. Muito obrigado por ter vindo.